ok? Já vai informando aí nos grupos do WhatsApp que a gente está de volta. Então, veja bem, pessoal, nós identificamos até agora 4 características dos direitos da personalidade. 4 características. Os direitos da personalidade, eles são inatos, eles são vitalícios, embora tenhamos aquela proteção pós-morte, em benefício das pessoas que eram próximas. Eles são absolutos, porque oponíveis erga omnes, e eles são relativamente indisponíveis. Relativamente indisponíveis. Okay? E aí a gente segue, então, agora, nessas características. Quinta característica dos direitos da personalidade, eles são extrapatrimoniais. E essa aqui é outra característica muito excepcional, porque a ideia que nós devemos ter é que os direitos da personalidade, eles não têm um valor. Eles não são apreciáveis economicamente. Quanto vale a liberdade de uma pessoa, quanto vale a intimidade, quanto vale a privacidade, quanto vale a imagem, quanto vale a honra. Sim, são atributos extrapatrimoniais. São atributos extrapatrimoniais. Só que é muito evidente o fato de que há direitos da personalidade, como eu acabei de citar, já diversos, que podem ser explorados economicamente. Tente compreender esse paradoxo quase, né? Eles são extrapatrimoniais, não tem valor econômico. Só que alguns podem ser explorados economicamente, como é o caso da imagem, como é o caso dos direitos autorais. Alguns admitem essa exploração econômica. E não só isso. Apesar dos direitos da personalidade serem extrapatrimoniais, a ofensa, a violação de um direito da personalidade gera dano moral. Configura dano moral. E dano moral é indenizável. Eu não busco o judiciário apenas por conta de uma tutela preventiva, de uma tutela específica. Já vou falar o que é isso. Mas na maioria das vezes o sujeito vai ao judiciário em busca da tutela reparatória, tutela indenizatória. Então, note, apesar dos direitos da personalidade serem extrapatrimoniais, e são, tente compreender esse paradoxo, extrapatrimoniais, porque eles não têm valor econômico, eles não são apreciáveis do ponto de vista patrimonial, alguns podem ser explorados economicamente, e além disso, a ofensa, a violação de um direito da personalidade cria direito à reparação civil, através de indenização. Então, a gente tem que tomar um cuidado aqui com essa característica também, né, especificamente. Mas talvez te ajude, que ajude a compreender aqui um pouco melhor essa ideia dos direitos não serem patrimoniais, por exemplo, no fato de que a violação da minha imagem não vai me dar o direito a uma indenização tão grande como a violação da imagem de uma pessoa famosa. O sujeito vai lá no Facebook e fala diversas coisas ofensivas contra mim. E esse mesmo sujeito também vai lá no Facebook dele e fala uma série de asneiras lá ofensivas contra o professor Flávio Tartucci. Para! Eu, nos meus
pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram, e na minha relevância jurídica, não tenho como ser comparado com o Flávio Tantucci, que simplesmente hoje é um dos maiores civilistas do Brasil. Então é óbvio que a indenização não será equiparável. Talvez isso te ajude a compreender que assim, o direito ele não tem um valor. Tanto que, historicamente, tentou-se criar a tabela de dano moral. Violação da imagem, é 10 mil. Publicação e divulgação de imagens íntimas, nude, 30 mil. Ofensa à honra subjetiva, 5 mil. A honra objetiva, 10 mil. Não tem como, é caso a caso. É caso a caso. Como, por exemplo, aquele caso que eu falei do Rafinha Bastos e da Vanessa Camargo. Né? O Rafinha Bastos foi condenado a pagar 150 mil reais a título de indenização por dano moral. 50 para a Vanessa, 50 para o marido, 50 para a criança. Teve uma vez que eu trabalhei esse caso com os meus alunos de responsabilidade civil, e uma aluna, a gente tinha certa intimidade, porque essa era uma turma que eu já estava lecionando para eles pelo 5º semestre. Praticamente tinha lecionado para essa turma direito civil inteiro. Era o 5º semestre que a gente estava junto, era uma turma que tinha uma liberdade um pouco maior, né? E aí uma aluna falou assim para mim, ela estava grávida, né? Aí ela falou assim, poxa vida, né? Por que o Rafinha Bastos não falou isso contra mim, né? Por que ele não falou, não fez essa piada comigo? Porque 150 mil reais seria muito bem-vindo agora. Aí eu tinha que falar para ela, assim, ó, com toda sinceridade, você, para mim, é muito mais importante do que a Vanessa Camargo. Porque eu nem gosto dela e nem acho que ela cante bem. Isso é muito mais importante para mim do que ela. Agora, eu tenho convicção de que a sua indenização não seria 150 mil reais, como foi no caso dela. Por quê? Porque é casuístico, não dá para tabelar. Não dá para tabelar. O objetivo dessa indenização nem sequer é reparar, é compensar. É compensar, porque o direito que foi violado não tem valor. Se você bate no meu carro da exata forma que bateu no carro do Flávio, e o carro do Flávio é o mesmo que o meu, o valor de indenização será o mesmo. Ô, professor, mas sob essa ótica... Só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Deixa eu concluir o raciocínio primeiro, aí eu passo para a pergunta. Se você bater no meu carro, bater no carro do Flávio, da mesma forma, o carro é o mesmo, o valor vai ser o mesmo. Porque a gente está falando de bens patrimoniais. Então eu faço conta. Você bateu no meu carro, quanto que vai ficar o conserto? X. Beleza. Eu trabalho de Uber, fiquei aí 3 semanas sem trabalhar. Quanto que proporcionalmente eu receberia aqui nesse... Eu vou fazendo conta, porque são bens patrimoniais. Lá em responsabilidade civil, a gente aprende um dos maiores desafios do Poder Judiciário é a fixação da indenização por dano moral. Porque muitos perguntam como fixar. Existem parâmetros? Sim, existem parâmetros. Óbvio, tem que ter. Só que a gente não tem como simplesmente fazer matemática. Porque os detalhes, as peculiaridades do caso concreto vão afetar, evidentemente, no quanto. A gente sabe que tem parâmetros. Né? Por exemplo, lançamento indevido no Serasa. O nosso juizado especial aqui é aproximadamente 5 mil reais. Aí teve uma aluna que falou para mim, mas eu ganhei 12 mil. Beleza, conta o seu caso para nós. Aí o caso dela tinha uma série de peculiaridades que justificavam o aumento.
medida, tem um parâmetro, é óbvio que tem. Só que o próprio STJ já disse que qualquer forma de tabelamento de dano moral é nula. Por quê? Porque o bem jurídico é extrapatrimonial, então não tem como fazer conta. O juiz, analisando as peculiaridades do caso concreto, ele vai o quê? Arbitrar. Dano moral é fixado por arbitramento. Se você não for feliz, recorre. Recorre. Para sustentar ali uma diminuição, para sustentar um aumento, depende de quem você está representando no caso concreto. Então perceba, o direito ele não tem um valor, ele não tem um preço. Não tem um preço. Só que alguns podem ser explorados, né, economicamente, das mais variadas formas, e a violação enseja a compensação de dano moral, que não vai ser um aperto de mão, vai ser dinheiro, até como forma de punir o agressor, porque o direito civil só admite a punir patrimonialmente. O direito civil não prende para punir, a única prisão que a gente tem é alimentos familiares, e lá a finalidade é outra. E? Manda ver, Flávio. Isso aí que me mata no direito, porque sob essa ótica, a moral da Vanessa Camargo vale mais do que da aluna, entendeu? A moral não, agora a imagem dela sim. A imagem dela sim. Mas não é dano moral que está buscando ser reparado? Sim, só que aí que questão assim, que te mata no direito. Te mata no direito agora, porque vocês estão no primeiro semestre. O direito ele vai sendo agregado. Lá em responsabilidade civil, Flávio, você vai aprender que muitos consideram essa expressão a técnica. É a expressão que popularizou. Mas dano moral não é só moral, não. Dano moral abrange o quê? Estético, abrange físico, né? Abrange imagem, abrange nome, abrange direitos autorais, abrange propriedade intelectual, abrange liberdade religiosa, né? Tanto que o nome mais técnico tá, seria o quê? Dano extrapatrimonial. Dano extrapatrimonial. Esse seria o nome mais correto. Mas o nome popular é dano moral. E óbvio, a moral dela não vale mais. E assim, depende, a moral subjetiva eu entendo que não vale. Porque a moral subjetiva está relacionada ao que você pensa de você mesmo. E aí o tratamento deve ser igualitário. Agora, a moral objetiva varia. Moral objetiva é o quê? A reputação. Será que a reputação dela não vale mais? Considerando ali a reputação com imagens, enfim. Tem que analisar o caso concreto, eu não tenho dúvida, e nem almejo isso, que a minha reputação não é comparável com a do Flávio Tartucci. É mesmo. O Flávio Tartucci é o maior civilista hoje no Brasil. Então, na verdade, é uma tecnia. Tá? E o objetivo é que vocês não entendam o direito todo no primeiro semestre. Né? Para isso serão os 10 semestres e muitos outros semestres, porque na faculdade a gente estuda tranquilamente, a gente estuda 50%, se não menos, da ciência jurídica efetivamente. Tem muita coisa que a gente não vê na faculdade, que a gente vai aprender conforme for especializando, e eu entendo que o direito ele não exaure. Eu não sei se é você, Flávio, agora, né, que é engenheiro. Você é engenheiro, não é, Flávio? É isso? Sim. Sim, né? Então, isso aí vai ser doloroso para você. Tá? Porque você vem de uma ciência que é exata. Você vem de uma ciência que é exata. Né? Você vem para um ramo que não é, né? Não é exato. É longe de ser. Então, isso vai te doer mesmo. Né? Isso vai machucar mesmo, né? Do ponto de vista científico, durante
toda a sua caminhada e depois da faculdade, não tenho dúvida. Mas é a beleza, né? Porque se o direito fosse certinho, teria discussão, né? Primeiro, eu não precisaria falar em instâncias, né, em revisão por outro juiz. Sexta característica, eles são intransmissíveis. Isso aqui está diretamente relacionado à ideia de indisponibilidade. Não vou nem prolongar. Tá? A gente já viu lá que eles são relativamente indisponíveis. Né? E a intransmissibilidade é como se fosse uma espécie lá dentro. É como se fosse a transmissibilidade e a possibilidade de renunciar espécies, né, da disponibilidade ou não. Aqui eu só destaco, eu separo isso aqui, porque, mais uma vez, né, assim, os direitos da personalidade são intransmissíveis. Nem todos. Eu transmito a minha imagem, eu transmito direito autoral, inclusive causa mortes. Seu pai fez lá uma musiquinha lá, chiclete pra caramba, sem conteúdo nenhum, mas rachou de ganhar dinheiro, né? No dia que ele morrer, a exploração do direito autoral será transmitida por herança. Os herdeiros dele vão explorar, né, a obra durante o prazo de 70 anos até que ela caia em domínio público. Transmissão causa morte. Transmissão causa morte. Por isso que lá no início eu falei. A gente traz aqui as características, mas praticamente todas elas têm exceção. Praticamente todas elas têm exceção. Então são características gerais. Essa aqui é muito interessante. Os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. O que significa isso? Você não perde os direitos da personalidade em razão do tempo. Eu nunca exerci um direito da personalidade, então eu vou perder. Como se você não exercer o seu direito de crédito, a dívida prescreve. Isso não acontece nos direitos da personalidade. Nunca exerci aí os meus direitos. Então eu vou perder. Não vou. Os direitos da personalidade são imprescritíveis. O Flávio, quando jovem, foi lá, quando adolescente, foi lá com a família dele, lá para uma pousada em Porto de Galinhas, né, e a família lá toda feliz e tudo. O sujeito, um dos gerentes lá, e pede para tirar uma foto, né, da família lá toda feliz, para colocar num mural. Um mural que tinha lá nesse resort, onde eles colocavam várias fotos de hóspedes, enfim. Né? E o Flávio autorizou, disse, não pode nada, é esposa. Aí agora, 15 anos mais tarde, ele casado, vai lá com a esposa dele, né, para esse resort que tinha ido quando adolescente, enfim. E quando ele chega lá, ele se surpreende com um outdoor enorme lá, com a propaganda do resort e a foto dele, que ele tirou lá atrás. E aí, então, questionar, ele tem como pedir para tirar essa foto ali? É óbvio que tem. Aí o gerente vai falar assim, não, mas aquilo ali já está, tem 10 anos que a gente está usando essa foto aí, dessa maneira, você já perdeu, prescreveu nada. Os direitos da personalidade, eles não prescrevem. Não sei quantos anos atrás, ele tirou a foto para colocar num mural de hóspede. Eles pegaram essa foto e agora estão explorando lá com publicidade, isso já tem anos, e o Flávio nunca falou nada. Não prescreve, eu não perco o meu direito da personalidade em razão do tempo. Não perco. Agora, qual que é o cuidado que a gente precisa ter? E nesse caso do Flávio não vai acontecer não, tá? Não vai acontecer não. É o seguinte, mais uma exceção, professor? Não, complemento. Os direitos da personalidade
prescreve. E ponto. Tem discussão aqui. Isso não prescreve. Agora, a pretensão indenizatória prescreve. Você tem direito à indenização por dano moral. Direito à indenização por dano moral. E tendo o seguinte, seu direito à indenização, sua pretensão indenizatória, ela prescreve no prazo de 3 anos. Por que eu falei que no caso do Flávio isso não vai acontecer, sendo que já passaram mais de 10 anos? Porque nesse caso a violação está acontecendo todo dia, né? Então eu estou zerando o prazo a cada dia que esse outdoor fica ali, eu estou zerando o prazo. Então, no caso dele, ele pode, inclusive, reclamar a indenização. Problema nenhum. Agora, num cenário em que a violação aconteceu, pronto. Se não reclamar a indenização dentro de 3 anos, você não tem direito à indenização mais. Isso aconteceu com um aluno meu alguns anos atrás. Teve um aluno meu, não vou aqui dar praticamente nenhum detalhe, para não ser possível identificação, mas imagino dificilmente algum de vocês conheça. Teve um aluno meu que certa feita eu estava lecionando pessoas e bens, na turma deles também, e aí falando disso, terminou a aula, ele esperou todo mundo sair e tal, e eu estava guardando o datashow, o datashow não era no teto, guardando o datashow, o computador, e aí ele ficou lá, todo mundo foi embora, aí ele veio conversar comigo e me disse o seguinte, certa feita ele foi preso num shopping aqui da cidade, um dos shoppings aqui da cidade, envolvido numa situação de fato criminosa. Ele estava praticando lá um ato, uma determinada conduta, que o Código Penal tipifica lá como crime, e ele foi preso. E nesse caso, tem tudo bem, porque ele até falou, pessoal, eu cometi mesmo, não vou mentir para o senhor, tá? Cometi mesmo. Eu fui preso, respondi criminalmente. Só que assim, o que me machucou, ele usou a expressão, me machucou bastante a época, porque quando eu fui preso, né, e aí no shopping tem transição de muitas pessoas e tudo, filmaram lá o momento que estava sendo preso. E eles veicularam essa filmagem naquele programa Cadeia Neles, aqui da região. Cadeia Nele. E aí ele me falou, não sei se é verdade ou não, mas ele falou que o programa, né, explorou aquela filmagem de tal forma abusiva, né, e imputando, disse ele para mim, imputando a ele o cometimento de crimes que ele não tinha cometido. Isso é muito mais do que de fato aconteceu ali, inventando história e tudo. E ele narrou lá toda a situação para mim. Eu disse, professor, posso dizer que mesmo que eu estivesse de fato cometendo ali um crime, nesse caso especificamente meus direitos da personalidade foram violados? Se for da forma como você está falando, sim. Com todo esse abuso, né, da veiculação e atribuição de coisas que você não fez, né, enfim. Sim, seus direitos da personalidade foram violados. Aí ele falou assim, perfeito. Então, será que dá para eu avisar uma ação indenizatória contra esse canal, contra essa rede de televisão? Pessoal, dá, ué. Violação de direitos da personalidade e seja indenização. Quanto tempo que isso aconteceu? Isso aconteceu há 5 anos atrás, pessoal. Esse vídeo ainda está no YouTube, né? Está lá no site, tudo. Aí ele falou assim, não está não. Foi apresentado, programa ao vivo, enfim. Mas não está mais
mais no canal, e assim, então, indenização você não tem mais não, cara. Ele escreveu. A pretensão indenizatória prescreve. O direito não. O direito não. A pretensão indenizatória, sim, prescreve 3 anos. 3 anos. Se foi uma conduta que aconteceu, já era. Aí sim. Aí abre lapso para você requerer indenização. No caso lá que eu citei aqui, né, que eu criei com um exemplo com o Flávio, ainda dá para ele cobrar indenização, por quê? Porque a violação está acontecendo todo dia. Então o prazo, ele naturalmente vai sendo renovado. Beleza. Isso aqui com relação às características dos direitos da personalidade. Sobre características, alguma dúvida? Se alguém tiver, pode fazer uso do microfone, tranquilo. Pode intervir. 3 anos após cessar o uso da imagem? Após cessar, após a violação, após a ofensa. O Código Civil, ele vai dizer, agora não me lembro de cabeça o artigo, mas que indenização decorrente de ato ilícito, que é o caso, ela começa a correr da ofensa. Da ofensa. Nesse caso que eu citei lá, exemplificando aqui contigo, a ofensa está acontecendo o tempo inteiro. Ele é continuada, né? Continuada. Não é que veicularam a sua imagem e pronto, tiraram, não. Então, a ofensa está permanente. Por isso o prazo vai sendo renovado. Agora, no caso do meu outro aluno lá, não. Fizeram lá a reportagem sensacionalista e tal, mentirosa. Pronto. Aí eu abro o lapso. Para contar da ofensa. Da ofensa. E esse prazo aqui é tanto para dano moral quanto para dano material. Né? Porque o Flávio bateu no meu carro e não quis pagar a reparação. Tem 3 anos para cobrar. 3 anos para cobrar. É sob pena de prescrever. Aí alguns perguntam, professor, mas e se o processo demorar 5 anos? Senão, isso no semestre que vem vocês aprendem. No estudo da prescrição, nós temos causas suspensivas e causas interruptivas do prazo. E aí a gente aprende no direito civil, a prescrição e decadência tem muita diferença no administrativo, muito. No direito civil, a prescrição ela é interrompida quando o juiz manda citar. O juiz mandou citar, aí cai o prazo prescricional. Então não tem problema se o processo demorar. Não tem problemas com isso. Driele, que está com o microfone ligado? Você pergunta? Nesse caso, se fosse publicado em um jornal pela internet, nesse caso desse aluno, fosse publicado num jornal pela internet, e cada vez que você digita o nome dele, aparece lá, ele ainda continua valendo a violação do direito? Como é que é? Sim, se é uma postagem, né, que está lá até o momento, eu entendo que sim. Tanto que ele fez, à época, uma pesquisa, né, lá no site, para ver se encontrava a matéria. Porque se tivesse, tempo que ainda seria possível. Passou uma postagem e depois excluir, aí cessou. Aí cessou, eu abro o prazo. E no caso da pessoa ter um processo e determinados veículos terem colocado informações que não eram verdade, isso também viola esse princípio? Viola. Tá? Viola sim. Viola tanto a sua honra subjetiva quanto a honra objetiva. Nesse caso, né? Quando a gente tem aí notícias que são inverídicas. Então, seja uma notícia que te atribui o cometimento de um crime, que a gente chama de calúnia, ou que te atribui uma conduta que, apesar de não ser criminosa, mas atenta contra a sua boa fama, que é o que a gente chama de difamação. A veiculação da notícia ali, inverídica, enfim, gera dano moral, sim. Agora, em responsabilidade civil,
ter só dinheiro. Só dinheiro. Mas ele pode ser compensado in natura. Professor, como assim? 3 instrumentos que a gente usa para isso, né? Que é o desagravo, direito de resposta e a retratação. São formas também de compensação in natura. Então, pode o judiciário condenar lá o jornal que publicou isso a te pagar a indenização pela ofensa, né? E também, com a mesma publicidade, com a mesma evidência, então, proporcional, publicar ali uma retratação. Ou publicar uma carta que você escreveu como direito de resposta. A gente vê isso acontecer bastante, né? Inclusive na Rede Globo de televisão. Né? Algumas vezes, né, tivemos lá que nós vimos lá o Bonner, né, todo engomadinho, tudo, fazendo uma retratação. E está fazendo a retratação porque a Globo é boazinha, porque a Globo reconheceu o erro, nada. Porque tem uma liminar determinando que faça. Tanto que normalmente quando a gente se depara com isso, ele vai começar lá, a Rede Globo de televisão, vem a público, no horário aqui do Jornal Nacional, por decisão da primeira vara civil da comarca do Rio de Janeiro, em decisão proferida no processo tal, fazer a retratação. Isso é uma forma de compensação in natura do dano moral. Mas isso não exclui a indenização, não. Normalmente ele vem acumulado. Vem acumulado. Por quê? No Brasil, a liberdade de imprensa é bem evidenciada. Inclusive, assim, a gente não vai aprofundar, óbvio que não é objeto da matéria. Mas o estudo da liberdade de imprensa é bastante interessante. A fim de buscar o quê? Quais são os limites, né, da liberdade de imprensa. E assim, diz-nos a doutrina, professor, mas isso não acontece na prática. Quantas coisas não acontecem, né? Mas nos diz a doutrina que o limite da imprensa é a relevância daquilo que está sendo veiculado e a veracidade. E a veracidade. Por exemplo, como assim relevância? Veracidade, tudo bem, falou lá fake news, vai responder. Agora, como assim relevância? Teve um caso no Brasil que ficou bastante também famoso, tá? E que o canal foi condenado a indenizar. Com certeza, alguns lembram disso, já tem muitos anos. De quando a Rede TV, né, daquele programa TV Fama, veiculou lá imagens que um paparazzo tirou da Daniela Sicarelli numa praia tendo relações sexuais em alto mar com o namorado dela. E veja você, ela é uma pessoa pública, né? Então há uma relativização. Como que eu falei ali com o Flávio, eu não tenho dúvidas de que a imagem de uma pessoa pública vale mais do que a minha. Só que em contraponto, a minha intimidade é muito mais protegida do que a dela. Há uma relativização na intimidade, na proteção da intimidade e da privacidade de pessoas que são públicas, que são famosas, enfim. E aí, nesse caso específico, Daniela Sicarelli ajuizou uma ação indenizatória contra a Rede TV. E o advogado da Rede TV chegou a alegar, mas ela é uma pessoa famosa. E o que o juiz falou foi o seguinte: primeiro, não é porque ela é famosa que ela não tem direito à intimidade. É bem verdade que ocorre uma relativização. Sim, evidente. Isso não significa que ela não tem direito à intimidade. Primeiro ponto. E outro, nesse caso, a tão só alegação de liberdade de imprensa não é suficiente. Por quê? Porque ela tem que ser limitada pela relevância daquilo que está sendo noticiado. Eu sei que isso é muito frágil. Só que eu insisto, pessoal, aqui a gente não tem como colocar limites fixos, definidos certinho. Aqui é caso a caso. Eu odeio essa frase. Eu falo com alguns alunos
responder e está querendo evadir da pergunta, né? Ele pergunta se cada caso é um caso, eu não sei a resposta, não gosto. Mas no contexto do dano moral, de fato, cada caso é um caso. E o judiciário, naquele ponto, por se tratar de um momento que a pessoa estava de férias, uma praia que é bastante deserta, que era privativa, aquela imagem veiculada pelo TV Fama violava a intimidade e não tinha relevância. Não tinha relevância nenhuma. Condenou o TV Fama. Então, a doutrina nos apresenta esses dois limites, né? Veracidade e relevância. Agora, casuístico. Caso a caso. Ô, professor. Oi. Nesse caso aí, se bem que o senhor explicou que a praia era privativa, mas se a pessoa está tendo um ato íntimo numa área, num local público, isso gera indenização moral se alguém gravar alguma coisa assim? Assim, aí já relativiza um pouco, né? É a questão da casuística. Eu não bato o martelo nunca. Em dano moral, eu nunca vou falar para você só. Aconteceu, não aconteceu. Porque a gente sempre vai ter peculiaridades caso concreto. Agora, relativiza, diminui, sem dúvida, a proteção. Sem dúvida. A pessoa estava lá numa praia privativa, uma coisa realmente bastante deserta. Momento íntimo. Agora, uma praia ali pública, a pessoa se sujeita a tal situação, né? Eu não sou criminalista, não sou criminalista, mas eu entendo que inclusive, poderíamos até falar do cometimento por parte dela de algum crime. Se eu não me engano, nem é tipo penal mais, mudou o nome, mas falava-se muito em atentado violento ao pudor, tal. Hoje tem outro nome, os requisitos são diferentes. Mas no contexto do direito civil, sem dúvida é típico. Não que não teria direito à indenização de nenhuma espécie. Mas fragiliza a tese que o advogado vai construir? Sem dúvida. Sem dúvida fragiliza. É porque é estranho, né? Eu tenho direito à intimidade, mas aí eu não protejo minha intimidade. E aí entra com uma indenização. Não estou falando nesse caso da praia privada, no geral. Entendi. Eu entendi perfeitamente. O que você está falando. E é assim, parece contraditório, né? Parece contraditório. Agora, talvez o advogado possa construir a tese não na privacidade, né? Não na ideia de privacidade, mas na ideia do quê? De imagem. Eu tenho vários direitos de personalidade, né? Então, talvez o advogado dessa pessoa aí possa construir a tese não fundamentada na intimidade, mas na imagem. A imagem que está sendo veiculada em Instagram, em Facebook, né, sem o consentimento da pessoa. A pessoa foi filmada lá sem consentimento dela. É o que eu falo, inclusive, em sala de aula de primeiro semestre. Tem muito aluno que gosta de gravar a aula. Tudo bem. Perfeito. Mas fala com o professor antes, né? Fala com o professor antes, para não ter nenhum problema aí, né? Pergunta ao professor se ele deixa gravar, porque tem professor que não gosta. Eu não importo. Pode gravar, enfim. Mas tem muito professor que não gosta. Que bom, professor. E aí o aluno tá lá gravando. Então, dá pra gente pensar numa tese um pouco diferente. Imagem, honra subjetiva, porque agora que essa imagem foi distribuída aí tudo, isso me abalou internamente. Não intimidade. Intimidade fica frágil, mas muito frágil. Entendi. Ok, obrigada, professor. Imagina. Aí, nesse ponto, os engenheiros da vida vão contorcendo, né?
nesse caminho aí de incertezas e de teses. Mas essa é a beleza da nossa área. Essa é a beleza da nossa área. Depois advogado não pode falar que cabeça de juiz é igual bunda de neném, tá? Mas a de advogado também né? Essa que é a questão, né? A do advogado também né? Não só do juiz. A do advogado também faz parte da nossa área. Mas beleza, caminhando aqui para a parte final da nossa aula. Vai seguir na aula que vem. Proteção dos direitos da personalidade. O Código Civil, aqui no artigo 12, ele nos apresenta 3 formas de proteger os direitos da personalidade. Judicialmente. 3 tutelas. Quais são? Tutela preventiva, tutela específica e tutela reparatória. Tutela preventiva, tutela específica, tutela reparatória. De onde a gente tira isso? Do artigo 12. Leia aqui comigo. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Como no caso que a colega citou ali, se é uma calúnia, se é uma difamação, tem lá sanções criminais também. Civilmente, a gente consegue proteger os direitos da personalidade em juízo de 3 maneiras. Tutela preventiva, que tem qual objetivo? Fazer cessar uma ameaça. Meu direito de personalidade não foi violado ainda, não foi ofendido ainda, mas eu estou sendo ameaçado. E eu não preciso esperar a violência. Eu posso me prevenir. Posso agir de forma preventiva em juízo, postulando uma medida inibitória. É o casal de namorados ali que terminou a relação, né, e o ex-namorado não aceita esse término de jeito nenhum, e aí começa a ameaçar a namorada, falando que vai vazar as fotos íntimas que ele tem, dela, enfim. Começa ali fazendo. Ela não precisa esperar o vazamento das imagens para fazer alguma coisa. O Código Civil possibilita que ela faça a defesa contra uma ameaça, que ela busque em juízo uma tutela preventiva, uma tutela inibitória. Professor, mas se o juiz falar para o sujeito não faz, o que garante que ele não faz? Que ele não fará? Normalmente essas tutelas preventivas, essas tutelas inibitórias, elas vêm acompanhadas de algo que a gente chama de, nem precisa anotar, tá? Vocês vão aprender isso em processo, de astrentes. E são o quê? São multas. Então o juiz, ele vai lá decidir, num caso como esse, liminarmente, com certeza, vai proferir uma tutela de urgência antecipada, determinando que o réu deixe de fazer, deixe de ofender qualquer direito da personalidade da autora, sob pena de, fazendo como multa, ser obrigado a pagar R$100.000. Como multa, não estou falando nem da indenização. Então a gente busca meios coercitivos para impedir. Um dos meios coercitivos seria, nesse caso, as astrentes, as multas. Vou agir de forma preventiva. A violação já aconteceu. Sim, é bem verdade que no âmbito do dano extrapatrimonial, na maioria das vezes a gente não consegue restaurar o status quo, né? Desfazer. Só que a gente consegue mitigar as consequências, né? Então o sujeito publicou lá alguma coisa contra mim na internet, né, na página dele, enfim. Ou seja, a violação já aconteceu, a violência já aconteceu.
faça com que retire do ar. Retire. Tutela específica. Isso vai bastar? Não vai. Lógico que não. Por isso que nós temos o terceiro ponto, que é a tutela reparatória, tutela indenizatória. A violação ainda não aconteceu, eu estou sendo ameaçado, vou agir preventivamente, o legislador me dá essa possibilidade. Já aconteceu a violação, então eu quero fazer cessar a lesão, buscar uma tutela específica. E tanto num caso como no outro, já posso buscar a minha compensação indenizatória. Tem um caso que é bastante curioso, né? Mais uma vez os mais experientes vão lembrar disso, com certeza, né? Mas é um caso bastante curioso aqui no contexto de direitos da personalidade, que aconteceu com aquele programa Pânico, né? Na época que era Pânico na TV, lá na Rede TV mesmo. É o pessoal que mais experiente, né, vai lembrar que lá no início do Pânico na TV tinha um quadro chamado Sandálias da Humildade. Aí nesse quadro das Sandálias da Humildade, o pessoal ia atrás dos famosos para pedir para eles calçarem aquela sandália lá que eles andavam com ela, chamada Sandália da Humildade. E muitos entravam na brincadeira, calçavam, enfim. Outros não, e para um programa daquele tipo de humor era o que eles precisavam, né? De alguns que não aceitassem. Porque aí era a deixa para ficar lá em cima do sujeito. 3 pessoas ficaram bem marcadas, né, nessa empreitada aí do programa Pânico, que foi o Jô Soares, que depois até se acertou, né, com o Pânico, enfim, aí depois brigou de novo com o Pânico, viveu aí períodos de amizade e períodos distantes também. O Netinho de Paula, que deu um problemão grande, né? Vocês vão lembrar. E a personagem aqui do nosso exemplo, a Carolina Dickmann. Carolina Dickmann foi uma que eles pegavam no pé dela absurdamente, porque ela não quis calçar a tal da sandália da humildade. Não quis calçar a tal da sandália da humildade, e por conta disso, todo domingo, né, quem aí assistia vai lembrar, o programa Pânico estava lá atrás da Carolina Dickmann. Qualquer festa que ela ia, eles estavam lá atrás dela para que calçasse a sandália da humildade, a sandália da humildade, e ela brigava, batia a boca, e assim foi. Aí aquele negócio, ela é uma pessoa famosa. Então há uma relativização da imagem, até mesmo da intimidade, da privacidade, mas não significa que não tem. E em dado momento ela entendeu, não, peraí, passou do limite já. Passou do limite. Onde eu vou, eles estão lá atrás. E é todo domingo no programa Carolina Dickmann, e por vezes explorando ali por horas, né, a briga deles. Então ela resolveu ajuizar uma ação contra a Rede TV, e nessa ação, obviamente que ela buscava ali uma tutela indenizatória, não faço ideia de valores, né, uma tutela específica, só que o processo vai demorar. De modo que ela pediu, no caso concreto, para que preventivamente, antes de analisar o mérito, para saber se realmente ela tinha direito a alguma coisa, se não tinha, se o Pânico estava no exercício da liberdade de imprensa, mas que o juiz agisse preventivamente a fim de determinar alguma medida inibitória. E assim o juiz fez. O juiz proferiu uma liminar, né, em sede de decisão interlocutória, obrigando um distanciamento do programa Pânico em relação à Carolina Dickmann. E no primeiro momento colocou lá, o Pânico não pode se aproximar da Carolina Dickmann a menos de 4 metros.
falou assim. Aí o que aconteceu? Depois da decisão, tá lá, na semana seguinte, o programa Pânico atrás da Carolina Dickmann com uma trena. Com uma trena, porque 4 metros. 4 metros de distância. Ah, Carolina Dickmann, usa a sandália da humildade. Sandália da humildade. Não funcionou muito bem. Aí o advogado dela atravessou uma petição. Dona Excelência, precisa reforçar essa medida. Não foi suficiente. Aí o juiz determinou distanciamento de 2 quilômetros. Agora eu quero ver tem trena, né? Distanciamento mínimo de 2 quilômetros. O que o Pânico fez na semana seguinte? Descobriram lá onde que ela morava, no prédio que ela morava. Eles contrataram uma grua, né, uma espécie de um guindaste, colocaram numa distância de 2 quilômetros, aproximadamente. Colocaram lá um som a toda altura lá com o microfone, começa na direção da janela dela, mais ou menos. Começaram a pensar, ah, Carolina Dickmann, usa a sandália da humildade. Usa a sandália da humildade. Até que então o juiz tomou, né, a medida mais drástica dentro de um contexto de liberdade de imprensa. Foi o quê? Proibir o Pânico na TV de veicular a imagem em nome da Carolina Dickmann. Proibido de falar o nome ou de falar de alguma coisa que vincule a pessoa da Carolina Dickmann durante o programa, durante a programação. Né? Foi o único que eles encontraram ali forma de fazer cessar até que o processo seguisse para encontrar ali, para julgar o mérito, né? Se de fato ela tinha o direito ou não. Mas enfim, caminhada árdua e a gente vai trabalhando dentro dessas três possibilidades: tutela preventiva, tutela específica, tutela reparatória. Mais alguém? Pessoal, por hoje é só a nossa aula, a gente vai parar aqui. Semana que vem a gente retoma os direitos da personalidade, tratando as espécies que o legislador prevê aqui para nós no Código Civil. O legislador fala de tutela do corpo vivo, tutela do corpo morto, autonomia do paciente, direito ao nome, direito de imagem. A gente vai trabalhando nessas figuras na semana que vem. Fiquem com Deus, grande abraço, bom final de semana para vocês, até semana que vem. Tchau, professor, boa noite, obrigado. Boa noite, professor, obrigada. Boa noite, tudo bem?